Hoje começam as oitavas de final da Copa Libertadores de 2024 e por isso esse vídeo aqui vai ser totalmente voltado para esses confrontos aí. E aqui eu vou te falar sobre os dias e os horários dos jogos, tanto de ida, que começam hoje, né, e vai até quinta-feira, e os jogos da volta na semana que vem. E hoje, terça-feira, dia 13 de agosto, já começam aí alguns confrontos, entre eles um confronto brasileiro, né, e aqui eu já tô no site do GE, mas aqui não tá na ordem dos horários, enfim, das datas não, tá na ordem dos confrontos conforme o chaveamento, e é até bom pra gente se basear no chaveamento, né, e assim já ter uma noção de quem o seu time pode pegar na próxima fase, se ele tiver nessa fase da Libertadores, né, óbvio. Então, para os tricolores, tanto gaúchos quanto cariocas, a bola rola hoje para Grêmio e Fluminense, porém, esse jogo de hoje, né, 13 de agosto, terça-feira, às 19 horas, o jogo não vai ser na Arena do Grêmio, não vai ser em Porto Alegre, sim, vai ser no Couto Pereira, e o Grêmio tem mandado a maioria dos seus jogos ali por conta das tragédias lá no Rio Grande do Sul, daquela chuvarada toda, né? E o jogo de ida vai ser no Couto Pereira hoje, e cara, olha só, pra mim, esses dois times são uma incógnita nesse momento. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, até fez uma boa fase de grupos na Libertadores, mas tá muito mal no Campeonato Brasileiro, tá aí não sei se saiu na zona do rebaixamento, porque perdeu pro Vasco aí no último jogo, então eu vou procurar saber como é que ficou aí a classificação final, porque teve jogo ontem, na segunda-feira, né, mas independente disso, o atual campeão da Libertadores tá mal no Brasileirão e tá meio aí, né, não sabe se vai ou se fica, então tá uma incógnita, assim como o Grêmio, depois das tragédias lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio não voltou assim com todo aquele pique, né, até porque os caras saíram no prejuízo porque tiveram dificuldades aí para colocar os seus treinamentos em dia e acumulou um monte de jogos atrasados, então o Grêmio tá jogando um jogo atrás do outro e também tá lutando lá embaixo, na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né. Mas desse jogo aqui, apesar de não ser em Porto Alegre, eu acho que o Grêmio ganha. Para mim, o Grêmio vai ganhar esse jogo do Fluminense, porque o Grêmio tem levado vantagens, afinal de contas, nos últimos 5 jogos, nesse confronto aí, o Grêmio ganhou todos os últimos 5, ou seja, freguesia total do Fluminense. Se vai passar ou não, aí eu já não coloco minha mão no fogo, né, aí eu acho que no Maracanã, na semana que vem, que o jogo vai ser na terça-feira, às 19 horas, mesmo dia aí da semana, né, no dia 20, né, e no mesmo horário, o Grêmio e o Fluminense voltam a se enfrentar no Maracanã. Para mim, o Grêmio ganha, mas acho que o Fluminense tem tudo, dependendo do resultado de hoje, tem tudo para reverter no Maracanã e virar, tá? E aí tem mais 2 jogos hoje, os 2 jogos às 9h30, e um deles, cara, eu acho que esse aqui vai ser um dos melhores jogos, tá? É um confronto interessantíssimo no Nuevo Gasômetro lá em Buenos Aires, São Lourenço e Atlético Mineiro. O Galo liderou seu grupo, São Lourenço passou em segundo lugar, e, cara, tem tudo para ser, se não for aqui o melhor, né, jogo dessa fase de grupos. Tem também um Botafogo e Palmeiras, mas acho que vai ser um dos melhores. Eu tô empolgadíssimo para assistir o jogo hoje, né? Lembrando que quem passar de Grêmio e Fluminense enfrenta quem passar aí de São Lourenço e Atlético Mineiro. E outro jogo de hoje é um confronto também interessante, porém não brasileiro, né, que vai ser, não é esse aqui, mas esse aqui, ó, entre Colo-Colo e Junior Barranquilla da Colômbia. Colo-Colo do Chile, Barranquilla da Colômbia. Não é um jogo assim que empolga tanto, né, os dois times não são times aí que se destacam, ou têm se destacado ultimamente, mas ainda assim é um jogo interessante, mas eu não perco o São Lourenço e Atlético Mineiro para esse jogo aqui não. Aí amanhã continua, tem vários outros jogos, confrontos brasileiros, e amanhã o primeiro jogo vai acontecer também às 19 horas e vai ser no Campeão del Siglo, jogaço entre o Peñarol, não tá mandando mais os jogos no Centenário, mas sim no Campeão del Siglo, contra o The Strongest da Bolívia, né? O The Strongest passou em primeiro lugar no seu grupo, assim como o Bolívar, mas eu já vou falar um pouco mais sobre o Bolívar daqui a pouco, e o Peñarol passou em segundo lugar, assim como o Flamengo, que eu vou falar daqui a pouco, tá? É também um jogo interessantíssimo, 19 horas, dá para assistir o jogo e depois acompanhar os outros jogos mais interessantes às 9h30. É um jogo muito que eu acho que o Peñarol vai tentar fazer o que o Flamengo vai tentar fazer com o Bolívar, que é abrir uma boa vantagem em casa para depois decidir contra o The Strongest lá na altitude de Bolívar, mais de 3.000 metros de altitude de La Paz. Jogo interessante, tá? Mas os jogos mais importantes de amanhã vão acontecer às 9h30, jogos televisionados, inclusive, né? Um deles no Mário Alberto Kempes, o Mário Kempes, lá em Córdoba, Tajeres, que ficou em segundo lugar no seu grupo, contra o River Plate, um grandão aqui da América do Sul. Esse jogo vai acontecer, óbvio, às 9h30, não vai ser televisionado, TV aberta aqui para nós, mas TV fechada, com certeza esse jogo vai passar. E é um clássico argentino, né? Afinal de contas, quase nenhum time argentino avançou para essa fase, a não ser, pelo que eu tô vendo aqui, o São Lourenço, o Tajeres e o River Plate. Justamente apenas dois argentinos têm chance de avançar para a próxima fase, né? O que é muito pouco para o
futebol argentino, né? Afinal de contas, tem o Boca Juniors que nem aí tá, né? Cadê o Racing? Cadê o Independiente, o Rei de Copas, o maior campeão da história da Libertadores? Não tá aqui não, tá? Só um argentino passa. E quem passar desse confronto, enfrenta aí Colo-Colo e Junior Barranquilla. E aí o outro jogo, das 9h30, aí sim é um confronto de peso pesado. No Newton Santos, no Engenhão, aqui no Rio, Botafogo contra o Palmeiras, o couro vai comer no Engenhão, né? Os dois times criaram uma certa rivalidade nos últimos tempos, tem se pegado aí, né? Por exemplo, no Brasileirão do ano passado, o Botafogo fez o que muita gente não conseguia fazer há muito tempo, que é derrotar o Palmeiras no Allianz Parque, só que o Palmeiras derrotou o Botafogo na volta, uma virada sensacional, um 4-3 inesquecível, todo mundo se lembra disso, né? Foi na reta final do Brasileirão do ano passado, e dali o Palmeiras arrancou para o título, o Botafogo ficou pelo caminho e quase não conseguiu a vaga para essa Libertadores. O Botafogo, que liderou o Brasileirão do ano passado quase de ponta a ponta, conseguiu apenas no final a vaga para pré-Libertadores, tirou o Red Bull Bragantino, tirou um time antes também lá, e aí conseguiu a vaga para a fase de grupos da Libertadores, se classificou em segundo lugar e aos trancos e barrancos chega nessa fase e vai enfrentar o Palmeiras. Daqui em diante o mata-mata é outro campeonato e o Botafogo sonhando com voos mais altos na sua história, né? Vai enfrentar o Palmeiras, que sem comentários, mas o Palmeiras está em baixa. Palmeiras está em baixa e para mim o Botafogo vai ganhar esse jogo aqui. Aí na volta eu já não sei, mas nesse jogo aqui de ida o Botafogo ganha, tá? E aí, para fechar, temos mais 2 jogos na quinta-feira, não deixei passar nenhum aqui, né? Na quinta-feira nós temos às 19 horas, jogaço, hein? Jogaço, imperdível. Quinta-feira dá para assistir os 2 jogos, porque vão ser em horários diferentes. Lá no Parque Central, também não é no Centenário, né? No Parque Central, o Nacional do Uruguai vai receber o São Paulo, um jogaço. Talvez esse jogo possa ser aqui até mais interessante do que o jogo que vai vir depois. Nacional e São Paulo, história não falta aqui, são 2 pesos pesados, gigantescos aqui do nosso continente sul-americano, da história da Libertadores, 2 grandes campeões e que vão se enfrentar já nessa fase oitavas de final. Jogaço, jogaço, hein? E depois às 9h30 tem aí no Maracanã o Flamengo, que eu disse que o jogo do São Paulo é até mais interessante, mas eu sou flamenguista e óbvio que para mim o jogo mais aguardado da semana, desse mês aí, vai ser esse jogo aqui no Maracanã do Flamengo contra o Bolívar. O Flamengo vai ter que fazer a mesma estratégia do Peñarol contra o The Strongest, né? Vencer bem no Maracanã para depois dar aquela acalmada e tentar aí segurar o Bolívar lá na altitude, que é difícil, hein? O Flamengo enfrentou o Bolívar na altitude de La Paz, perdeu na fase de grupos, depois aqui, né, um jogo difícil, o Flamengo ganhou e os 2 times voltam a se enfrentar agora, porém em outra fase. O Mengão vai vencer esse jogo aqui e eu espero que do mínimo de 3 para não passar sufoco lá na altitude, tá? E aí quem vencer desse confronto enfrenta o Peñarol e The Strongest e por aí vai. E aí vem os jogos da ida, que vão ser na semana que vem. Na terça-feira, eu já falei que às 19 horas vai ter aqui Fluminense e Grêmio no Maracanã. No mesmo dia, também, às 9h30, teremos aqui a volta na Arena MRV entre o Atlético Mineiro e o São Lourenço. Teremos também na terça-feira, terça-feira, dia 20 de agosto, às 9h30, né, teremos aqui no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia, o jogo da volta entre o Junior Barranquilla contra o Colo-Colo. E aí na quarta-feira tem os outros jogos, né? Eu posso ver aqui que quarta-feira às 19 horas tem a volta no Hernando Siles da Bolívia, La Paz, The Strongest contra o Peñarol. Tem às 9h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo, assim como no Monumental de Nunes, River Plate e Tajeres. Só jogaço na quarta-feira, né? E aí na quinta-feira os 2 jogos da volta, né? Às 19 horas no Morumbi, São Paulo contra o Nacional. Jogaço tanto na ida quanto na volta, né? E no Hernando Siles, lá em La Paz, às 9h30, quinta-feira, o couro vai comer entre Bolívar e Flamengo, tá? Gostou desse vídeo? Deixa aquele like esperto. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações, fica ligado que aqui você não perde nada sobre o futebol sul-americano, europeu, enfim, até africano. O que você quiser, vai nas playlists ali e acompanhe os vídeos que eu fiz aqui sobre o futebol em geral, feminino, masculino, Olimpíada, Eurocopa, tudo, tá? E escreva aqui embaixo nos comentários se eu estou certo nos palpites que eu disse aqui, tá? Se discorda ou concorda, escreva aqui embaixo nos comentários, assim a gente vai interagindo. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.